Pode Tudo, podcast da Tricom Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tilp. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo da Tricom Coworking. Meu nome é Jonas Tilp e hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que eu aprendi a admirar, né? Porque ela conta histórias, né? Ela traz as histórias que as pessoas têm dentro de si e ajuda essas pessoas a colocarem essas histórias no papel. Eu estou aqui com Maria Cristina Dias, que é presidente da Academia Joinvilense de Letras. Bem-vinda, Maria Cristina. Bom dia, Jonas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês e muito obrigada pela definição do meu trabalho. Você fez uma definição ótima que eu nunca tinha parado para pensar ainda. Às vezes a gente acerta, hein? Olha só. Maria Cristina, me conta de onde você veio e por que você está em Joinville. Essa é uma pergunta assim que a gente costuma fazer logo de cara, né? E também, às vezes, lá no final, dependendo do nosso andar da conversa aqui, eu faço uma pergunta capciosa lá no final. Tá? Ai, meu Deus. Aquela pergunta que todo mundo pensa exatamente isso aí. Ai, meu Deus, que resposta que vem agora. Vamos lá. Bom. Então, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu estou em Joinville desde 94. Tem bastante tempo, eu já tenho mais tempo de Joinville do que de Rio. E eu vim para cá, Jonas, em busca de qualidade de vida. O Rio é uma cidade muito bonita, Sim. Tá? Muito bacana, a gente vai, passa férias e tal. Mas para você viver, você precisa de tranquilidade. Você precisa, para mim, né? Você precisa de paz. Então, quando eu estava começando a minha vida, eu pensei, não, eu quero um local onde eu possa trabalhar, criar meus filhos, me desenvolver, mas com paz. E aí eu olhei em volta, né? Olhei para o sul, olhei para Joinville. Eu sou jornalista, sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, Sim. né? E busquei uma cidade onde eu pudesse me desenvolver como jornalista. Você fez pesquisa na época? Como é que Joinville apareceu para você? Então, a minha vida às vezes tem uns acasos, acho que é a vida de todo mundo, né, que a gente não explica. Na época, eu estava noiva, procurando casa para alugar, para comprar e tal, para a gente se casar. E No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em Niterói. E a gente começou a ver que a gente procurava pelos motivos errados, tá? A gente procurava não porque aquela casa era boa, aquele lugar era bom, mas porque era longe de um local perigoso, porque não tinha bala perdida e tal. Nossa. Assim, esse não é o motivo certo para você procurar um local, né? Não. A gente se deu conta disso. E aí, eu como jornalista, eu sempre tive o hábito de ler jornal. Na época que a gente tinha jornal impresso, eu sentava... Saudade. Eu gostava daquela época do cheiro do jornal de manhã cedo. Meu Deus, era muito bom. Eu sinto falta disso. Me too. E eu sentava, pegava o jornal de trás para frente e começava a ler. E eu lia tudo, lia esportes, lia edital, lia classificados, lia tudo. E um dia eu encontrei um anúnciozinho pequenininho procurando médicos de família. E o meu noivo, na época, era médico. Aí eu olhei para ele e falei assim, médico de família, em Joinville. Onde é que fica Joinville? Vamos olhar. Quando eu olhei onde é que ficava Joinville, fiz uma pesquisa rápida sobre a cidade, quantos veículos de comunicação tinha, eu pensei, poxa vida, ali tem um lugar que dá para eu me desenvolver e para ele também, né? E aí nós viemos conhecer a cidade. E aí, Jonas? Tava chovendo quando vocês chegaram? Não estava chovendo, me enganaram. Choveu depois. Mas acontecem umas coisas inexplicáveis, né? Quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha um namoradinho e a mãe dele me adorava. Um dia a mãe dele me deu uma orquídea e me deu uns talinhos da orquídea e falou assim para mim, olha, o dia que ela murchar, você tira a casca de uma árvore, né? Fixa ela, me ensinou a fixar que ela vai brotar. Eu tinha 16 anos. Quando eu cheguei em Joinville, eu já tinha 24. Naquele ano, a minha orquídea, ela estava assim, maravilhosa. Ela estava na segunda, terceira florada, sabe quando toma a árvore, né? Estava linda. E eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui na estrada, nós viemos de ônibus, na estrada eu já comecei a ver outdoors da Festa das Flores
com a minha orquídea. E aí eu descobri que aquela orquídea era a Laélia purpurata, aquela que eu cultivava desde a adolescência com tanto carinho e tal. Símbolo de Joinville. Símbolo de Joinville. Eu olhei assim, puxa vida, olha que recepção, né? Eucidência, como diz um amigo nosso. Cara, coisas que não acontecem por acaso, né? Eu já fui me sentindo bem ali. Aham. E aí cheguei, a cidade limpa, calma. Joinville há 30, 28 anos atrás era muito mais tranquila do Mais que é pacata. hoje. Uhum. E eu pensei, nossa, é aqui que eu quero viver, né? Aí vim, E aí está até hoje fazendo história estou até e hoje. agora presidindo a Academia Joinvilense de Letras. Fala um pouquinho sobre a Academia Joinvilense de Joinvilense. Letras, né? Falei brasileira? É, Não. ainda não tô lá. Ainda não tanto, né? Não, não. Próximo estágio daí. A Academia Joinvilense de Letras é uma entidade de 50 anos, Uau, 53 anos. anos. Que legal. Né? Ela já é antiga, embora não seja muito conhecida, porque ela passou um tempo dormente. Uhum. Sabe, essas coisas assim, com o tempo as pessoas foram envelhecendo, foram morrendo. Uma só pessoa, que era o seu Adolfo Schneider, começou a levar ela sozinho, até que ele também envelheceu e faleceu. Uhum. E ela dormiu. Agora em 2013, ela foi ressuscitada, digamos Ou assim. seja, ela foi um livro que descansou na prateleira, né? E agora alguém abriu esse livro. Em 2013, o Paulo Roberto da Silva, um advogado que gosta muito de história, chamou o doutor Adalto, que também é uma figura, um advogado muito conhecido, Sim. e falou, vamos retomar a academia. E aí eles começaram a retomar a academia. Então, a gente tem esse trabalho hoje de reestruturação. Qual é o objetivo dela? É fomentar a literatura, né? As várias nuances, os vários gêneros de literatura. Olhando para a cidade, Olhando a para a partir da cidade. Olhando para a cidade. E preservar a memória dos nossos escritores. Né? Quem são os nossos escritores? Isso. Esse é o nosso Quem desafio. é o maior escritor joinvilense? Você pode citar. A gente tem muita gente boa, mas assim, é difícil. A gente tem o Alcides Bus está aqui, o Apolinário Termes está aqui, porque quando a gente fala de literatura, a gente não está falando só de romance, de conto, de ficção. Tem a né? parte dos historiadores, como é o caso do Apolinário, né? Davi Gonçalves, com mais de 30 livros, temas de tese. Ele, o escritor, é tema de tese de mestrado, de Já li Davi doutorado, Gonçalves também, é verdade. né? Hilton Guerrens, que é um contista premiado também. Dona Elsie Brum, que é um doce de criatura, também premiada, escreve para crianças, né? Aquela vovó de conto, né? Ela é uma Vovó do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. que faz uma literatura infantil muito gostosa, muito de criança mesmo. Nós temos muitos, temos Ura Arruda, temos Joel Gellin, que são mais contemporâneos. Eu vou esquecer alguns, não briguem comigo, tá, pessoal? Mas temos muita gente boa. Uma coisa que eu noto que eu sinto falta em Joinville, né? Joinville tem que levar os seus ícones para a praça. O que eu quero dizer com isso? Que a gente devia ter mais arte na praça, a representação da arte, né? A representação da Academia Joinvilense de Letras deveria estar numa praça, não com um busto do escritor, mas com uma coisa que chamasse a atenção e dissesse, aqui tem, né, uma Academia Joinvilense de Letras, aqui tem uma Academia de Letras, né? Talvez esse possa, quem sabe, né? Eu gosto de jogar desafio, ser um desafio, né? E tornar grande, né? Porque Joinville é culturalmente uma cidade grande e ela se apequena porque ela não mostra. A gente tem feito um trabalho que não é na praça, é interno, é nas escolas. Sim. Né? Porque a gente vai ajudando a formar os novos escritores, motivando a criançada a ler e a escrever, porque não dá para você fazer uma coisa sozinho, as coisas são casadas, né? E mostrando que tem escritores, que eles publicam e que o jovem também pode.
ler, escrever e publicar, né? Então, assim, ainda não chegamos na praça, ainda estamos ali, ó, na formação. Você tinha comentado que tem um prêmio que vocês vão organizar e distribuir aí envolvendo as escolas públicas. Fala um pouquinho desse prêmio para nós. Nós temos o concurso literário Carlos Adalto Vieira, tá? Que é um concurso para crianças do ensino fundamental 2, que é de 6º a 8º ano, e ensino médio. São concursos de redação, concurso literário, né? De 6 a 8 anos, a 8º ano é redação, e ensino médio são contos e crônicas. E o objetivo é justamente fazer o jovem, motivar o jovem a escrever e a mostrar seus escritos. É o 4º ano do concurso. Ele geralmente a gente faz ao longo do 1º semestre e a premiação é na Feira do Livro. Porque aí a gente reúne os acadêmicos, os escritores, num ambiente que é propício, né, à leitura. Então eu vou te contar um segredo. 1979, você lembra do mimeógrafo? Claro. Aquele cheiro de álcool, né? Então, tinha um concurso de redação na Escola Básica Municipal Anita Garibaldi e o concurso era uma redação sobre o Dia dos Pais. E eu, quando eu peguei a caneta para escrever e sabendo que era um concurso, eu disse assim, eu vou ganhar. Olha só. Eu vou ganhar, né? Ou não sei se foi eu vou ganhar ou vou fazer a melhor redação que da escola. Uma coisa assim. E eu fiz. Né? Aquela redação fluiu. Né? Na época eu era uma criança de 9 anos de idade, estava na terceira série do ensino fundamental. E aí a minha redação foi escolhida e eu tive que ir lá escrever novamente a redação em letra bonita, né? Claro. Para daí ela poder ser passada no mimeógrafo e distribuída para todos os pais no Dia dos Pais. Então, a minha redação foi uma redação que foi entregue para todos os alunos da escola na época. Um pouco antes do meu pai falecer, talvez uns 3 anos antes dele falecer, a gente ainda conseguiu achar esta folha do mimeógrafo, né? E eu escrevi uma nova redação para ele. Né? Que então, bacana. Eu peguei essa nova redação, até eu emoldurei, eu acho que está lá na casa da minha mãe até hoje. Emoldurei, acho que coloquei no verso, inclusive, as 2 redações, da criança de 9 anos e do adulto de quase 50, entende? E o bacana, assim, eu não tinha dúvida nenhuma que era a minha redação. A certeza era absoluta. Poucos momentos da minha vida eu tive certeza absoluta, esse foi um desses. E talvez por isso eu goste tanto de escrever. Que bacana. E foi reconhecido e todo mundo leu. Então, muitas crianças, Jonas, não têm essa certeza, né? Porque a gente vai minando, né? A gente não estimula, às vezes, por um motivo ou por outro. Quando chega uma oportunidade de um concurso e você fala assim, não, vai, você pode. Na hora que uma criança dessas percebe que a dela ficou entre as primeiras, às vezes nem a primeira, mas foi selecionada, aquilo dá uma satisfação. Autoestima, né? Autoestima. E ela se sente estimulada a continuar, né? Eu penso assim, esse pódio, né? Ele tem que ser um pódio grande, né? Talvez criar diferente, não sei se... agora eu vou dar pitaco. Vai. Criar diferentes categorias, né? Porque quanto mais crianças subirem nesse pódio, mais crianças vão se ponderar na sua capacidade de fazer uma boa redação, né? E a redação, ela é um talento, né? Ela é uma manifestação da alma. Mas que ela pode ser aprendida e cultivada, sabe? Também é uma técnica. Claro, né? claro. Então, assim, é um dom, mas também é uma técnica, né? E a gente também aprende e aperfeiçoa, né? Claro. E esses dias eu estava aqui com o Romualdo Silva, né? O Romualdo do Bitrix 24, acho que você também escutou o programa dele, né? E ele falou um negócio bem bacana que eu disse assim, eu tenho que convidar a Maria Cristina Dias para estar aqui. Foi quando ele falou assim, o livro, né? Ele tem o poder de te levar para lugares onde você nunca esteve e talvez nunca estará, seja dentro do tempo ou do espaço. Fantástico isso, hein? É fantástico. Isso, Jonas, me lembra, nós temos na academia um médico que é escritor, mas ele escreve ensaios
da profissão dele. E agora ele está Ensaiando diferente. Ele está escrevendo um livro das viagens dele, né? E eu fui encarregada de ler, porque ele virou assim para mim: não, mas será que as pessoas têm interesse nisso? Eu falei: claro que tem, deixa eu ler, né? E aí, quando eu comecei a ler o livro dele, eu pensei nas minhas viagens, pensei nos lugares onde eu não fui e fiquei pensando: mas eu quero isso, gente, isso aqui. Ele começou a instigar a vontade. Olha, né? O livro te leva, o livro te faz viajar, literalmente, assim, na tua imaginação, nos teus desejos. Ele amplia teus horizontes, né? Às vezes, eu ontem estava escutando um programa de rádio que justamente estava falando das mídias sociais que hoje tem, né? De você, às vezes, começa a ver um videozinho no celular e vai vendo um atrás do outro e você fica bitolado, né? O livro, já na outra ponta, é algo que puxa a tua concentração, mas ele te abre a imaginação, né? Ele te leva a viajar além daquelas páginas, né? E aí a gente pode citar outros exemplos, né? A gente já teve o Pascoal aqui da Umunga, né? Que começou com o projeto de levar as bibliotecas para o sertão. Uhum. Quantas crianças ele fez viajar, né? A partir das páginas do livro, né? Então, distribuir livros, né? Levar a cultura, com certeza forma um povo mais forte. Forma. E assim, olha, eu tenho o hábito de presentear com livro. Então, é Páscoa. Não importa, vai ter lá sua cestinha, seu coelhinho, seu chocolate e seu livro, né? Sempre. Então, tem sempre um amigo faz um aniversário, tá? Ele gosta de vinho, tudo bem, leva um livro junto, né? E aí vamos fazer uma pergunta, né? Tem gente que diz assim: não, eu não tenho o hábito da leitura, né? Como é que se desenvolve o hábito da leitura? Força de vontade. Bom, primeiro assim, né? Se você tem filhos, comece a ler para fazer ele ler, né? Não precisa nem ler para ele, pode estar lendo para ti, porque você vai ser um exemplo, é isso? Sim, a gente educa mais pelo exemplo do que pela fala, Sim. né? Eu te contei uma vez do meu filho, pequenininho, não sabia ler, mas já sabia imitar a mim e ao pai deitadinho lendo um livro. Então, assim, ele não sabia ler, mas ele sabia deitar, folhear o livrinho e ter o desejo de ler. Então, se você lê, teu filho vai ler. E se você não lê, tentar começar, né? Por alguma coisa agradável. Primeiro, assim, leitura é um prazer. Isso é outra coisa que eu sempre falei pro meu filho. Se o livro tem uma leitura que você tem que fazer. Você está estudando, aí sinto muito, você tem que ler aquele tratado, leia, tá? Mas a leitura, de um modo geral, ela é um prazer, tá? Se você está achando que o livro é chato, não tem ritmo, cara, fecha o livro e pega outro. Não se torture, sabe? Boa. Às vezes a gente quer cumprir uma meta. Ou uma coisa interessante, eu fui instrutor do Dale Carnegie, né? E dentro do nosso mapeamento na época, a gente tinha a obrigação de entregar o resumo de 12 livros no final do ano, né? Isso era meio que um protocolo para mostrar que você estava se atualizando, né? E, cara, vida doida, como todo mundo tem, cheio de coisa para fazer, né? Aliás, a gente antes estava falando, né? Se a gente quer uma coisa bem feita, procure alguém que não tenha tempo e essa pessoa vai fazer. E a minha vida sempre foi assim. E nesse entregar os resumos, então, às vezes eu me obrigava a ler livros que não necessariamente, às vezes eu estava até gostando, mas eu digo: não, tenho que terminar esse aqui porque eu já comecei e fui até metade, né? E um livro não precisa começar pela primeira página, a gente pode começar pelo meio? Dependendo do livro, sim. Se você vai ler um romance e começar pelo meio, você vai perder o fio da meada, né? Mas muitos livros, o livro de contos, você pode abrir, ler e, né? Maria Cristina, como se escolhe um livro? Tá. Eu posso te falar da minha experiência, porque a escolha de um livro para você ler por prazer é uma coisa muito pessoal. Sim. Né? Eu lembro, nós temos uma amiga em comum, a Simone, que quando surgiu a TAG, que é uma curadoria de livros, né, ela ficou meio reticente em entrar, porque ela falou assim: como é que alguém vai escolher um livro para mim? Né? Porque a TAG te manda um livro que você não sabe qual é todo mês. Ah, é? Não sabia. Mas a surpresa é interessante também. Só que assim,
você escolhe alguma coisa que você gosta. No meu caso, eu sou louca, eu adoro livros de história, tá? Então, livros de história geral, livros de histórias de vida, então biografias, livros de memória, isso eu gosto muito, né? E de lugares. Então, eu vou sempre indo por aí. Eu gosto um pouco também de livros que me ajudem a entender o pensamento humano. Então, eu também navego um pouco por filosofia, né? Mas as biografias, as histórias de vida são as que me seduzem, né? Mas isso é pessoal. Engraçado. Eu gosto muito de livros de autoajuda, né? Porque aquela minha eterna briga, né? Sempre querendo melhorar, né? Uhum. No entanto, eu comecei a pensar assim, "Não, agora eu quero um livro para relaxar, né? Aí eu comecei a escolher livros para relaxar, né? E principalmente quando você às vezes vai sair de férias, né? É bacana você levar um livro junto, né? Escolha um livro para passar as férias com você. E de preferência que ele te leve além do lugar que você está, né? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com meu filho, que é um leitor. Eu sempre dou, como eu falei, eu sempre dou um livro junto, né? Então, Natal, ele sempre ganha um livro. Não importa o que ele vai ganhar, vai um livro junto. E o livro físico? Físico. Ou o livro... Ah, legal. Físico, tá? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Ele lê muito no celular, ele baixa coisas e tal, mas eu dou o livro físico. E aí teve um ano, há uns 2 anos, 3, foi antes da pandemia, foi logo antes da pandemia, que ele ia viajar, ele ia fazer uma viagem grande em janeiro, né? E ele não ia ler. Não ia. Imagina, ele ia ver outras coisas, né? Outras culturas, né? Não ia. Mas na hora de arrumar a mochila, ele enfiou o livro. Não, ele abriu o livro, porque o livro ainda estava no saco. Ele cheirou o livro, ó. E ele guardou o livro. E eu falei, mas tu vai levar isso? É peso, você não vai ler. Aí ele falou assim, não, mas deixa eu levar. Tipo assim, é o conforto dele ter o livro na mochila. Um pedaço da lembrança de família. Mesmo que ele não fosse abrir, eu acho que ele nem abriu aquilo, né? Mas ele levou o livro, né? E tem diferença o livro papel e o livro num tablet, num Kindle? Pode ser que para a geração... pessoal. É pessoal. Pode ser que para a geração do meu filho não tenha, para mim eu tenho. E para quem é mais velho que eu, tem mais ainda, né? O livro é uma experiência. E a experiência passa por sentir o livro, né? Então, a gente que tem mais... Está na faixa dos 50, ainda está habituado a ler o livro em papel. Agora, o livro digital ele é muito prático. Eu vou te confessar que a minha biblioteca digital é grande. Os meus livros acadêmicos, aqueles que eu usei no mestrado, tudo digital, porque é muito prático, né? E então hoje eu me divido entre o digital e o impresso. Mas que o impresso é outra história. O impresso é um objeto de desejo, né? Aí vem a pergunta. Você tem ciúme dos seus livros? Muito. Muito. Eu te Explica dou um isso. livro, mas eu não empresto, tá? Você quer um livro, Somos dois. você esticou o olho para um livro meu, eu vou lá na livraria, eu compro o livro para você, te dou de presente, com o maior carinho. Mas eu não empresto não, porque não volta. E aí depois eu fico frustrada. E eu tenho uma mania também, não sei se você faz isso, mas eu vou riscando o livro todo, né? Então eu circulo a ideia, eu marco a página. Rabisca, né? Rabisco. E, de certa forma, um livro acaba se tornando uma parte de você porque ele passou um tempo com você, né? Então, deixa eu te contar que eu tenho uma mania que eu adoro, assim, quando eu vou num sebo, às vezes eu escolho o livro pelas anotações do outro leitor. Você, quando vai num sebo, você pega um livro usado, né? E às vezes tem uma dedicatória, tem uma observaçãozinha, assim, ao lado da mancha do livro. Cara, às vezes aquilo é tão fascinante que eu compro o livro pela anotação. E aí, o jeito de se dar livro, vamos falar disso agora, então. Quando você dá um livro para alguém, como é que você escolhe esse livro para alguém e, né, dedicatória sempre ou não? Eu não ponho dedicatória. Não? Não ponho. Falta de hábito, talvez.
Eu escolho. Quando você escolhe um presente, você tem que se despir um pouco do teu ego e olhar para a pessoa, né? Você tem que dar o livro para dar que a pessoa Não é o livro que goste. você quer, é o livro que para ela vai servir, né? Exato, Dentro da exato. compreensão que você tem dela, né? E então eu acho que esse cuidado tem que ser tomado, né? Agora, aquilo que eu te falei anteriormente, né? Eu sou um problema em livraria, porque eu vou comprar um presente, saio lá com um livro que eu vou dar para o meu amigo, e mais uns 3 para mim. Eu geralmente gasto mais dinheiro comprando livro para mim que eu não ia comprar. E aí, agora a pergunta capciosa também. Onde se guarda tanto livro que se compra? A gente Você deve ter mesa que é feita de livro, né? Você deve ter suporte de planta que é feito de livro. Que mais? Eu tenho um escritório em casa. Mesa calçada com livro. Eu tenho um escritório em casa com 2 paredes distantes, são 4 estantes, em fila dupla até o teto. Observa um dia que a gente fizer Uma live? uma live, o que tem atrás de mim? São os meus livros. Já observei. São os meus livros. O meu quarto eu tenho uma estantezinha daqueles que eu tô lendo e tem as pilhas, né? Eu tenho. E o meu filho, ele que se vire, porque o quarto dele tem a estante dele. Não venha ele me guardar livros na minha estante, porque eu não tenho espaço. E depois que você lê o livro, você classifica ou ele fica em algum lugar que você tem que um dia, eu lembrei desse livro, eu quero reler ele. Acontece reler um livro? Muito. Para mim, muito. É como um amigo, assim, sabe? Às vezes o livro é tão gostoso que quando chega no final vai dando pena de acabar e você vai lendo mais devagarinho para segurar, sabe? Sabe quando você está comendo uma comida gostosa que você começa a deixar na boca, assim, para... Então dá pena de acabar. E eu releio muito o livro. Muito, muito. Às vezes até... Cada leitura é diferente? Que o nosso momento é diferente. Né? Você é outra pessoa. Como diz o filósofo, rio... né? Nenhum homem vai se banhar 2 vezes no mesmo rio. Você é outra pessoa. Porque ele será uma outra pessoa e o rio também, né? Aí você vê... Você percebe coisas que você não percebeu, você interpreta de outra forma, às vezes você gosta mais, às vezes você pensa, mas eu gostei disso, coisa chata agora, né? Porque é o teu momento, mas eu releio sim. Muito bem. E assim, a gente agora já vai começando a caminhar para o nosso final, mas eu quero te fazer perguntas sobre as biografias, né? Você ajudou muita gente a escrever as suas biografias, gente que faz história, gente que é super voluntária. A propósito, eu não sabia, mas esses dias veio essa informação para mim. Joinville é a capital, acho, catarinense do voluntariado, né? Você sabia disso? Não. Eu também não, e me surpreendeu essa informação. E quando eu penso de quão rica é a nossa cidade, ela é rica porque ela tem muitos voluntários, né? As pessoas que se dão, como você, certamente presidente da Academia Joinvilense de Letras, né? Deve ganhar o dobro do que o presidente anterior, que também era você, ou o triplo do anterior, que daí não era você. Não era eu. Mas, ou seja, é voluntário. É voluntário. Assim como as nossas entidades, seja a JORPM, seja a CIG, CDL, todos os presidentes cumprem um papel também voluntário. Né? Legal. O voluntariado é importante para construir uma comunidade. A gente tem essa responsabilidade, né, quando você faz um trabalho. Falando então de biografias e também já puxando mais um comentáriozinho assim, você tem feito na rádio uma narração das histórias das ruas de Joinville, né? Eu gosto muito, apesar de você já deixar bem claro que você é uma jornalista e escritora, você traz elementos muito próprios, né, da história e o bacana é que a gente consegue assim pegar às vezes uma informação da nossa vida que a gente escutou do pai, do avô e pum, né, coloca naquele roteiro que às vezes você está descrevendo, narrando no rádio. Que bacana isso. Então vamos por partes, né? A história das ruas foi uma descoberta de Joinville, tá? Porque como eu te falei, eu vim de fora, né? Então quando eu cheguei aqui, eu também andava por essa cidade, não conhecia. E aos poucos eu fui pesquisando para conhecer. E eu sempre tive gosto pela pesquisa, né? Tinha uma plataforma que era o jornal e eu ia publicando.
Então, nasceu de uma necessidade minha de ter referências, né? E eu descobri que as pessoas também não tinham essas referências, né? Não sabiam a história do local em que viviam. E eu acho que por isso que tem tanta aceitação, porque quando você ouve, você passa a andar por aqueles caminhos com um outro olhar, né? A cidade começa a adquirir um outro significado para você, né? Isso é interessante. Quanto às biografias e os livros de memória, isso foi um caminho que o meu trabalho foi tomando, sabe? Eu sempre gostei muito de história, mas eu optei por fazer jornalismo, que é uma história do dia a dia. A gente presencia o fato, a gente registra o fato, que depois, tempos depois, vai ser objeto de estudo dos historiadores, né? Vira fonte. Ele é mais presente, Mas contemporâneo. então, assim, o jornalista, de certa forma, né, ele ajuda a registrar a história. E eu sempre gostei muito. Com o tempo, o meu trabalho foi migrando para esse lado. E eu fui fazendo cada vez mais livros de fruto de pesquisa, como Das Ruas, livros de memórias e biografias. E hoje é praticamente a minha atividade, praticamente não, hoje essa é a minha atividade profissional principal, né? E é muito prazeroso, porque eu ouço histórias com prazer, eu gosto. E eu não sei o que que eu tenho em mim, Jonas, eu talvez tenha a técnica, mas também tem uma profunda empatia com o outro, que eu converso com o outro e as pessoas se sentem muito à vontade para abrir as suas histórias, até aquelas que elas não abrem para ninguém, Sim. né? Todo escritor é tímido, né? Inicialmente. É uma relação de confiança, né? E, bom, mas é isso. Eu gosto de ouvir, eu respeito a história dos outros, né? Eu tenho isso muito claro para mim, que não importa se eu concorde ou não, eu não julgo, eu procuro respeitar, e as pessoas sentem isso e abrem, né? Interessante, a gente falou de livro, falou de viagem, daí eu lembrei, se não me engano, é do Davi Coimbra, né? A observação de que quando a gente vai viajar para qualquer lugar, né? Pode ser a cidade aqui no interior de Santa Catarina. Certamente ela tem uma história, e se você procurar, seja na Wikipédia ou seja no Google, você vai achar alguma história daquele lugar. Leia a história do lugar, que a hora que você chegar no lugar, ele vai ser um outro lugar, muito mais rico, muito mais cheio de cores, porque você vai saber explicar por que aquele poste está ali, por que aquela casa tem esse formato de telhado, né? Por que a cidade se desenvolveu aqui, qual a história desse rio, né? É muito mais rico, né? As coisas têm que ter significado. E o significado vem com o conhecimento da história delas, né? Se você não conhece, é só uma coisa bonitinha, né? Qual é a graça disso, né? Muito bem, Maria Cristina Dias. Nosso tempo foi se encerrando, mas eu quero abrir para que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo aí. Está aberto o microfone para você falar do que quiser, né? Dar uma dica de leitura, falar do porquê é importante ler, enfim. O microfone é seu. Ai, meu Deus. O que eu posso falar para uma pessoa? Já é uma palavra muito bonita. Ai, meu Deus. Né? O que eu posso falar? Eu posso falar que ler é um grande prazer, sabe? E que se você não tem prazer, busca outro tipo de leitura que você vai encontrar, né? E assim, exercite, porque você vai ampliando os horizontes, você vai aprendendo as coisas sem se dar conta de que está aprendendo, você vai se tornando uma pessoa mais interessante, porque você tem coisas a conversar, né? E a leitura tem um grande diferencial em relação às redes sociais. As redes sociais, a internet, né? Na internet, os algoritmos, né? Eles vão te direcionando para um lado. Sim. Então, você tem alguma coisa externa que te direciona. E a leitura, não. A leitura é você que direciona para onde você está indo. Então, você tem esse empoderamento. Soma as tuas experiências, né? É. Bem. Muito obrigado, Maria Cristina Dias, por esse papo agradável. Tenho certeza que todo mundo que está escutando vai se entusiasmar também por Tomara. buscar o seu modelo de leitura, né? E muito sucesso à frente da Academia Joinvilense de Letras, né? Que ela possa fazer história e possa levar essa história para as praças, para empoderar e para marcar muito mais essa nossa Joinville,
que você escolheu, os meus antepassados escolheram e que a gente vive e constrói. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro aqui no Pode Tudo da Tricom Coworking. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricom Coworking com Jonas Tube.